Olá, tudo bem? Você está no canal Verdade e Erro IASD, com um tema bem empolgante hoje sobre justificação pela fé. O que é isso? O que é justificação pela fé? E para isso, eu tenho um convidado especial aqui, que é o pastor Flávio. Ele vai nos ajudar. Ô Fabinho, obrigado pelo convite. E esse é um tema tão importante, tão especial, que é um tema que já faz mais de 500 anos que o cristianismo fala sobre esse assunto. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. Então, pastor, justificação pela fé, que é o tema de hoje. Aqui no canal, esse vai ser o nono tema sobre o curso bíblico que a gente está fazendo aqui. Falamos sobre o que acontece depois que a pessoa morre, falamos sobre o sábado e o domingo, falamos sobre vários assuntos aqui, pastor. E hoje vai ser justificação pela fé. O que vem a ser justificação pela fé? Então, justificação é a mesma coisa que perdão. Então, muitas pessoas têm um pensamento errado de que o perdão vem através de você fazer boas obras, caridades, ou conquistar o perdão. E a Bíblia vai mostrar em Romanos, em Gálatas, em centenas de outros versos, que o perdão é um presente que Deus dá pra gente. A gente precisa pedir e Deus vai dar esse presente chamado perdão ou justificação. Pastor, sobre a nova aliança e a antiga aliança. O que vem a ser a nova aliança e a antiga aliança? Então, na verdade, esse tema ele está separado em antiga e nova, mas na verdade é uma só. No passado, nós tínhamos o ritual do santuário, que o cordeirinho era morto de manhã e de tarde. Isso foi antes da cruz, antes da vinda de Jesus, antes da morte de Jesus na cruz. Após a morte de Jesus, evidentemente a gente não fez mais o ritual do santuário, porque o simbolismo do ritual se cumpre plenamente em Jesus. Então, a antiga aliança era uma figura que apontava para Jesus na cruz. Então, na antiga aliança, que a gente fala, né, dessa forma, uma forma didática, evidentemente, as pessoas tinham que olhar para o futuro, para a cruz, para o que vinha, o que iria de vir, que hoje nós sabemos que é Jesus. Hoje é a mesma coisa, só que a gente olha para o passado, para 2000 anos atrás, porque Jesus já morreu na cruz. Então essa divisão, praticamente, ela não existe, né? Jesus, ele que nos dá o perdão total, é o sangue de Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados, e a salvação e o perdão vêm única e exclusivamente por Jesus e pelo seu sangue. Então, justificação pela fé. Para que isso? Por que eu preciso ter uma justificação hoje? Do que? Então, a Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei. Infelizmente, com o pecado de Adão e Eva, né, todos nós obtemos a natureza pecaminosa e transgredimos os mandamentos. E a gente alcança agora perdão dessas transgressões através do sangue de Jesus, né? Não das nossas boas obras, não das boas atitudes, mas através do sangue de Jesus. Isso que é a justificação pela fé. Por quê? Por que pela fé? Porque o pessoal do passado tinha que olhar pela fé para o futuro, para a morte de Jesus. E hoje a gente tem que olhar pela fé para o passado. Jesus já morreu por nós. Por isso que é pela fé. E antes de Jesus, então, quando a pessoa pecava, o que ela tinha que fazer, pastor? Quando ela pecava, porque não tinha Jesus, né? Desde a época de Adão, que o senhor falou que Adão e Eva pecou, o que eles tinham que fazer para que o pecado deles fossem perdoados? Então é interessante quando a gente fala de aliança, né? E a gente vai ver alguns desdobramentos disso no Antigo Testamento. Adão e Eva, quando pecam, o que Jesus vai fazer? Ele vai matar um cordeirinho, vai fazer roupas para Adão e Eva, né? E vai sacrificar o cordeirinho no altar, ou seja, a primeira morte, a primeira representação de morte que representava Jesus. Talvez Adão e Eva não compreenderam plenamente todo o significado, mas uma coisa é certo que eles compreenderam, que quando Jesus falou, se vocês tomarem o fruto, transgredindo o mandamento, né, não tomarás o fruto, porque certamente morrerás, eles não morreram imediatamente. Se você ler no Gênesis, Adão vai viver 900 e tantos anos, né, nem lembro tanto, mas quase um milênio. Eles não morreram imediatamente. Ou seja, no ritual do santuário uma coisa ficou bem clara na cabeça deles. Alguém morreu no meu lugar, alguém vai tomar o meu lugar, alguém vai pagar essa penalidade do pecado, que é a morte, no meu lugar. Então qual que é a chave aqui? É uma substituição, alguém pagando a dívida de outro alguém. Sim. O senhor disse que o pecado é a transgressão da lei. Isso. 1 João 2:4 ali fala que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Qual lei? Então,
Essa lei que a gente está se referindo é exclusivamente a lei dos 10 mandamentos, né? Escrito em Êxodo capítulo 20. Tá. Mas antes de Moisés, foi para Moisés que foi dada a tábua dos 10 mandamentos. Então, antes de Moisés, como que era a lei? A lei estava impressa nos princípios, né? Era falada, então. Falada e outra. Você tem ali os princípios de não matar, não mentir, não roubar. Esses princípios, antes de Êxodo, eles já estão presentes em toda a Bíblia, né? Nesse período antes de Êxodo, já estavam refletidos todos os princípios dos 10 mandamentos. Porque não tinha escrita, pastor, nessa época aí, depois de Adão, no período de Abraão. Tinha escrita, pastor? Não. E Abraão já guardava a lei de Deus sem ter a lei de Moisés. No estudo anterior aqui, eu com o Carlos, a gente falou sobre isso. Sim. Em Gênesis 26, versículo 5, está escrito assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão oferecia esse sacrifício de cordeiro. Com certeza. Todos esses patriarcas, né? Tanto é que Abraão vai ter um título, né? O construtor de altares. Vai ser um título dado a Abraão. Que altares eram esses? Os altares onde eram sacrificados o cordeirinho, fazendo uma referência a Jesus. Tanto é que Abraão também vai receber um título, né? Onde nele serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque através de Abraão, que vai vir a cidade de Jerusalém, onde ele vai sacrificar Isaac, ali que o anjo vai segurar a mão dele, né? E ali de Jerusalém vai vir Jesus, né? O Salvador. Então por que em Abraão foi bendita todas as nações da terra? Porque através da semente de Abraão veio Jesus, o Salvador de toda a terra e de todo o mundo. Então desde Adão, Abraão, Moisés, era sacrificado um cordeirinho, então. E depois de Moisés, os reis, Davi, Salomão, até chegar a Jesus, era sacrificado um cordeirinho de verdade. Isso. Um animalzinho ali inocente. Isso. Foi por isso que João, capítulo 1, versículo 16, João 1,29, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista olhou Jesus e falou isso, ele estava se referindo então a esse cordeirinho que estava representando Jesus. Exatamente. E aí é interessante porque João Batista faz essa ligação. Todas as pessoas que estavam ao redor de João Batista ouvindo essa fala entenderam que Jesus estava sendo relacionado diretamente com o cordeiro, né? E o próprio Jesus estava ali e endossou essa fala. Jesus não falou assim: ô João, você está falando besteira. Não, Jesus endossa tudo isso aí. Então, até a morte de Jesus, tinha todo esse ritual do cordeirinho de manhã e de tarde, os cordeiros eram mortos representando o Salvador. Claro que Moisés, Adão, não sabia que o Salvador se chamasse Jesus, né? Apesar que o nome Jesus significa, que vem de Josué, né? Que significa salvação ou Salvador. Mas que depois eles entenderam que o cordeiro era Jesus. João Batista entendeu que o cordeiro era a pessoa de Jesus, né? Tanto é que Adão e Eva, quando veio o Caim, eles achavam que Caim era o Salvador, e todos os outros filhos, os centenas de filhos que eles tiveram, a cada filho que vinha, eles, será que esse é o Salvador? Será que esse é o Salvador? Então a gente está privilegiado com o Antigo e Novo Testamentos, então, Com porque certeza. a gente tá tendo uma visão de texto, contexto, o cumprimento do Salvador, e pra gente é muito mais fácil, então, pra gente entender como que foi esse plano da salvação desde o início. Com certeza. Moisés não teve o privilégio que a gente está tendo aqui, então, de saber quem que é o Salvador, saber o cumprimento dessas profecias todas, saber o que é lei moral, lei cerimonial, porque as pessoas acusam os adventistas do sétimo dia, pastor, de sermos legalistas. Infelizmente. Que a gente guarda os mandamentos, a gente prega o sábado, e estamos numa nova aliança, que não precisa disso mais. É verdade isso? Infelizmente, as acusações são verdadeiras. Eles acusam a gente de legalismo, mas eu queria deixar bem claro para você que está nos ouvindo que isso não é verdade. Nós não entendemos, isso está no nosso Nisto Cremos, que é a declaração oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não entendemos que a gente precisa guardar os mandamentos para ser salvo. Isso não existe na teologia adventista. O que existe na teologia adventista é que nós somos salvos exclusivamente pela graça, exclusivamente pelo sangue de Jesus, que a salvação é um presente,
Você não precisa guardar lei, guardar sábado para se salvar. A salvação ela é exclusiva através de Jesus. Agora, em resposta à salvação, em resposta ao que Jesus fez por nós, nós guardamos a lei. Foi o que Lutero, 500 anos atrás, teve dificuldade de harmonizar. Tiago com um livro de Romanos. Eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela lei. Isso deu um nó na cabeça dele. Ele falou, nossa, Tiago é a epístola de palha, isso aqui não tinha que estar na Bíblia, né? Mas hoje nós conseguimos fazer essa harmonização de que maneira? Nós somos salvos pela graça, ponto final. Essa é a definição. E nós guardamos os mandamentos em resposta ao que Jesus nos fez. É a mesma coisa de um casamento. Você casou por amor e agora você vai ser fiel, vai cuidar da esposa e dos filhos em resposta ao amor que você teve pela esposa e pelos filhos. Tem pela esposa e pelos filhos. Sim, então, pastor, nós adventistas não guardamos a lei para sermos salvos, e sim porque estamos salvos. Exatamente isso. Isso não existe na teologia adventista. Então isso é justificação pela fé. A justificação pela fé, a gente recebeu o perdão como sendo um presente dado para Deus. O que eu recebido de Deus? O que eu preciso fazer para receber um presente? Pagar? Não, eu só preciso estender a mão e receber o presente. É assim que a salvação está sendo dada para nós. E com efeito, você vai guardar a lei quando você está salvo. Porque você vai ser obediente. Como resultado. Não para ser salvo. Sim. Então o adventista, ele prega os 10 mandamentos, não porque queremos comprar a salvação, e sim porque é o presente que a gente ganhou, é a salvação, e com isso vou ser obediente à palavra de Deus. Exatamente. Então é um efeito, causa e efeito. A lógica é infantil, é simples, Fabinho. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa muito querida da sua família que você quer agradar. Vamos supor com refeição. Hoje eu almocei numa igreja muito querida. E aí as pessoas querem me agradar, por exemplo. E tem um prato que eu gosto muito, que é lasanha. E tem um que eu detesto muito, que é jiló. Então vamos supor que os irmãos querem me agradar, eles vão oferecer lasanha ou jiló? Então a lógica é essa, é simples, é infantil. Nós vamos fazer o que agrada a Deus ou o que desagrada a Deus. Então a gente guarda os mandamentos em resposta a esse amor de salvação, de cuidado, de soberania que Deus tem. E a gente guarda os mandamentos em resposta a esse amor extravagante de Jesus, né? Pois é. E tem passagem, pastor, que, igual eu falo, a gente tem que prestar muita atenção para não fazermos uma doutrina com um versículo só, isso. Ou uma doutrina com um versículo que não quer dizer aquilo. É muito perigoso. Porque as pessoas usam Gálatas 3,13 para dizer que não precisa mais observar a lei de Deus, pastor. Uhum. É verdade isso? Eu vou ler. Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo escreveu aqui. Gálatas 3,13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então o que significa isso, pastor? Versículo 12 de Gálatas 3. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é isso? Então, a maldição da lei é que é o seguinte: a lei, a transgressão da lei, ela leva à morte, né? Então, qual que é a maldição da lei? É a morte. E quem pagou a maldição da lei? A morte de Jesus. Então, a lógica é simples, Fabinho. Vamos pensar aqui. Vamos supor que você está dirigindo na cidade e tem uma placa de trânsito falando assim: não ande mais do que 60 por hora. E você passou ali a 200 por hora. Aí apareceu uma multa na sua casa de R$2.000. Aí você fala, nossa, que terrível. Qual que foi o pior? A multa de R$2.000 ou a lei de trânsito? Pois é. A multa. Então, o que é essa maldição da lei? É a multa de trânsito. Então, Jesus, ele não cancela a lei, ele não revoga a lei, ele não destrói a lei. Ele está destruindo a multa da lei. A multa de trânsito. Para então, quem por exemplo, ele. Exatamente. Por exemplo, você chegou aqui e falou, não, vou pagar uma multa de R$2.000. Você pagou a multa, R$2.000, pesou no seu bolso. Mas a lei de trânsito, ela vai continuar em vigor ou ela vai ser cancelada porque você pagou a multa? Continua. Se você passar de novo lá, você vai tomar outra multa? Então, Jesus, ele não cancelou a lei, porque a lei mostra a nossa condição de pecador e a nossa necessidade de um Salvador. A lei
ela aponta a gente para Jesus, ela não resolve o nosso problema. Quem que resolve o nosso problema? Jesus. Então aqui quando fala a maldição da lei, Jesus ele está pagando essa penalidade da lei que é a morte. É a multa de trânsito na nossa ilustração aqui. Igual o senhor falou, isso é uma coisa de lógica, né? Passa a ser até infantil, igual o senhor falou. Quando a pessoa cita um versículo deste de Gálatas 3,13, dizendo que não precisa mais obedecer à lei de Deus, a pessoa cria vários precedentes perigosos. Por quê? Porque quando eles falam isso, eles estão querendo dizer para atacar o adventista que não precisa mais guardar o sábado. Eles querem dizer isso. Tá. Mas a lei não é só o sábado, pastor. São 10 mandamentos. Então, quando você fala que não precisa mais guardar a lei, você está abrindo um leque que pode transgredir, então, agora todos. Exatamente. Que não tem problema algum. Mas isso é mentira, porque olha só, os 10 mandamentos, a lei de Deus, que quer dizer que quem ama a Deus e quem está salvo vai guardar ela, não para ser salvo, mas porque está salvo. Isso. Porque quem está salvo, ele vai cumprir isso daqui, quer ver? Está em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Ele não vai ter outro Deus além de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Eu tenho curso aí, é o último tema aí que eu passei, o de número 8, sobre idolatria, o que é idolatria na Bíblia, lá explica direitinho. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçar nada do teu próximo. Então esses são os 10, pastor. Então se eu estou em conformidade com a palavra de Deus, eu vou guardar os mandamentos, então, não para ser salvo, e sim porque eu estou salvo, assim como um pé de limão, para ele ser pé de limão, ele dá fruto. E assim somos nós. Se somos salvos, nosso fruto é obediência. Procede? Ótima analogia. Pois é, então. E aí, o mesmo apóstolo Paulo que disse em Gálatas 3,13 sobre a lei, ele falou também outras coisas a respeito da lei, confirmando a lei, pastor. Lá em Romanos 7, 12 e 14. Lá fala assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E não para aí. O 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como o senhor nos explica isso, pastor? Então aqui é interessante que Paulo está colocando a lei justamente, uma ilustração famosa que a gente usa nas igrejas, né? Que a lei é um espelho. Então ela me revela o meu problema. Então eu tenho uma mancha no rosto, eu vou enxergar isso através do espelho. Mas eu não pego o espelho para limpar meu rosto. Eu vou pegar água e sabão para limpar. Então a lei ela me mostra, eu preciso agora do sangue de Jesus para limpar o meu pecado. Muito bem. Então essa analogia explica um pouco esses textos que Paulo trouxe para nós. E tem um outro texto, Fabinho, muito bonito, que está em Romanos capítulo 3. Eu ia ler também. Que é o verso 28, é esse? Anulamos, pois, a lei pela fé, 31. Não, e o versículo 28 do capítulo 3. Eu vou ler para você. Sim. Não, ele é outro. Concluímos que o homem é justificado, ou seja, é perdoado, pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o que as pessoas não podem confundir é que a gente é perdoado pelo sangue de Jesus. É um presente, independente do pecado que a gente cometeu. Agora, a lei, ela vai me mostrar o meu pecado. Se eu não tiver consciência do meu pecado, como que eu vou pedir perdão? Igual o senhor falou aí, a lei de Deus, então, ela é um espelho. Como se fosse um espelho. E o pecado, então, é a sujeira. É a sujeira que fica no teu rosto. Quando você olha no espelho, você vê seu pecado. Porque lá está escrito, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Exatamente. Então a lei nos serve de espelho. Aí você surge com o pecado na transgressão da lei, que não tem poder de salvar. Isso. E aí você precisa lavar do pecado, que é a graça, que é Jesus. Exatamente isso. Então a lei, realmente, ela não salva. Se a pessoa tiver firmada a sua salvação na lei,
ele está perdido. Está totalmente perdido. E outra, se a gente tira a lei dessa equação, tudo cai por terra, tudo desmorona numa sequência. Por quê? Se você se você tirou a lei, você não tem mais pecado. Se você não tem pecado, não tem pecador. Se não tem pecador, para que um salvador? E o senhor leu Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A pessoa pode parar aqui também e falar, aí ó, então é por fé, gente, independente da lei. Aí eles querem dizer também que não precisa lei também por causa desse versículo, pastor. Aí, só que não continua. 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Então a lei também é para os gentios, quer ver? O 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aí o 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, tanto o incircunciso, que é o gentio, como o circunciso, que era o judeu, eles precisam obedecer à lei de Deus. Somos justificados pela fé? Sim. Mas a fé não anula os mandamentos de Deus, igual o apóstolo Paulo disse aqui. O mandamento salva, pastor? Não salva. Mas a lei está ali para nos mostrar o pecado. Então não pode tirar a lei. Qual lei? A dos 10 mandamentos. Porque existiam várias leis, né, pastor? Sim. Existia a lei da cerimonial, que era os sacrifícios de cordeiros e tudo mais que eu explico aqui um dos meus temas aqui no curso, no meu canal. Tem a lei da saúde, né, pastor? Tem a lei moral, que é dos 10 mandamentos. Tem as leis civis, né? E a lei moral é a dos 10 mandamentos, que é o espelho que nos mostra o nosso pecado. E um detalhe muito importante desse texto, que o Paulo está usando uma forma de escrita, Fabinho, que a gente chama na teologia de diátribe. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. E aqui ele está falando assim, anulamos a lei? É uma pergunta. E todo mundo fala, não, Deus anulou a lei na cruz, a lei está anulada. E ele está falando depois da cruz, né? Ele fala, anulamos a lei? E ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma. Então não sei de onde que o pessoal tirou essa ideia de que a lei foi anulada, foi cancelada. Se realmente a lei tivesse sido anulada ou cancelada, Jesus não precisava morrer na cruz, porque não haveriam nem pecados nem pecador, né? Então não faz o menor sentido tirar a lei desse conjunto todo. É necessário que a lei esteja ali, né, Fabinho? Então, é necessário que a lei esteja ali. É necessário que a lei esteja ali mesmo, porque não faz sentido você tirar a lei, até porque Jesus, quando o jovem rico perguntou para ele o que eu devo fazer para ser salvo, Jesus Cristo ele falou para ele que tinha que ser obediente, sim. Porque a obediência e a lei de Deus e a graça andam de mãos dadas. Você não pode só guardar a lei para ser salvo porque você está perdido. Você também não pode ficar naquela que está na graça e pode transgredir a lei de Deus, pode viver uma vida de pecado também. Isso. Então as duas têm que andar juntas, né, pastor? Com certeza. E quando Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 19, lá para o jovem rico, que perguntou para Jesus o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna, Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. E é isso. Guardar os mandamentos e Jesus. Só que aí o jovem rico ficou triste demais, que ele falou que guardava, mas o coração dele era para as riquezas, e Jesus sabia disso. Portanto, ele falou para o jovem rico, vende tudo então, dê aos pobres e siga-me. Ou seja, já guardava os mandamentos, então agora você tem que me seguir. Essa história é interessante, Fabinho, porque deixa bem claro que a lei não salva. Aí na história ficou provado que o menino guardava todos os mandamentos e se sentia totalmente perdido. Então quando ele fala assim, o que eu preciso fazer para herdar o céu? O que eu preciso fazer para me salvar? Aí Jesus, quando fala guarda, é que é pôr o dedo na ferida para curar, né? Ele falou, isso eu já faço, mas eu estou perdido, me sinto perdido, né? Então guardar a lei por guardar a lei como um cerimonial, guardar a lei como um protocolo, isso vai te deixar mais perdido do que a gente já está, vai deixar a gente mais desesperado do que qualquer perdido. Então, a salvação, ela vem através de Jesus. Qual que era o problema do jovem rico? É que ele amava mais o dinheiro do que Deus, e ele achava que
fazendo um protocolo de guardar lei, aquilo ia salvar ele. E ele descobriu que não, que ele estava mais perdido do que qualquer outra coisa, né? Essa história é muito interessante, Fabinho, que você colocou, que deixa bem claro isso. Que a salvação e o perdão só vem através de Jesus, não de guardar a lei. Então, mas aí a pessoa chega e ainda pode querer resistir. Mesmo a gente tendo com essa explicação bem clara, a pessoa ainda pode resistir e falar assim: não, mas Jesus Cristo deixou só 2 mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, pastor, o que o senhor diz? Então, quando a gente pega os 10 mandamentos, eles estão resumidos em 2 tábuas, né? Os 4 primeiros mandamentos dizem referência a Deus, os outros 6 em referência ao próximo. E você podia resumir a primeira tábua em amor a Deus e a segunda tábua em amor ao próximo. Ou seja, os 10 mandamentos podem ser resumidos em uma única palavra: amor. Amor. E também isso não é argumento, pastor. Também. Por quê? Porque quando Jesus Cristo disse isso, ele estava falando do Antigo Testamento. Porque... E se ele falou do Antigo Testamento e a lei foi lá do Antigo, então, quando fala que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como ti mesmo, você cumprindo esses 2, você não precisa mais cumprir os 10 mandamentos, é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque já existia no Antigo. Já existia amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, já existia no Antigo Testamento. Então isso não anula a lei de Deus. Quer ver aqui, ó? É uma citação de Deuteronômio, não é? 6:5 aqui, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 5. E ao próximo como a ti mesmo, Levítico 19:18. Tá assim, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então já existia no Antigo. Quando Jesus Cristo disse isso daí, é a mesma palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também fez esse paralelismo aí com amar ao próximo como ti mesmo e a lei de Deus. Ele fez esse paralelo aqui em Romanos capítulo 13. Olha só, a partir do versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esse texto acho que resume tudo. O próprio Jesus disse isso naquela passagem de Mateus 19, para o rico: guarda os mandamentos, e citou alguns deles. Ou seja, os mandamentos, os 10 mandamentos. E sim, quando o senhor falou que foi escrito em 2 tábuas, a primeira tábua tinha 4 mandamentos e a última 6. A primeira era com referência a Deus. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos, que é com referência a Deus. Eles costumam dizer que é na vertical e na horizontal. Na vertical é com referência a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses diante dele, você não vai fazer imagem para você adorar, você não vai dar culto a elas, você não vai ajoelhar diante de nada a não ser Deus, você não vai tomar o santo nome dele em vão, e você vai guardar o sábado, que são os 4 primeiros mandamentos com referência a Deus. E se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai guardar os 6 últimos, que faz referência ao próximo. Ou seja, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar nada do teu próximo, que é com referência ao próximo. Exatamente. Então, a lei, o estudo de hoje acho que foi bem claro. A lei de Deus, ela está vigente. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus Cristo disse que não veio tirar a lei de Deus, Mateus 5, 17 a 19. Ele não veio, ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um i jamais se omitirá da palavra de Deus. Ou seja, pelo contrário, ele não veio tirar, ele veio cumprir e veio exaltar a lei de Deus. Porque ele falou, se alguém com intenção impura a uma mulher... sem cometer o ato, ele já adulterou com ela. Se a pessoa olhar para outra pessoa, pastor, com ódio, ele já o matou. Não precisa o ato. Ou seja, ele veio dar um sentido amplo ainda nos mandamentos. Ele não veio tirar. Portanto,
devemos sim guardar a lei de Deus, pastor. Não para sermos salvos, assim porque estamos salvos. Exatamente. Esse é o ponto que tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. Ou seja, quando aparecer alguma palavra na Bíblia, algum versículo que parece que você pode transgredir a lei, tem que prestar atenção. Porque às vezes você tem que ler um pouco antes, um pouco depois, que às vezes vai estar escrito ali sobre circuncisão, que é uma cirurgia que eles faziam na época ali no órgão masculino, para mostrar que eles pertenciam ao povo de Israel. Isso não precisava mais, que teve várias discussões, inclusive em Atos 15, sobre isso, né, pastor? Sobre quem circuncidava, quem não, se tinha que fazer isso, se não tinha. Só que os 10 mandamentos é uma lei separada, que não tem como você tirar ela. Agora, a lei do sacrifício de cordeiro, quem ainda continua sacrificando cordeiro, o sacrifício de Jesus foi em vão para ela. Quem continua sacrificando cordeiro, pastor, está errado. Então devemos fazer a separação das leis. Não é isso? Exatamente. E tanto é que quando Jesus morreu, Fabinho, na cruz, um grupo de judeus continuou sacrificando por 70 anos após a morte de Jesus. Ou seja, uma rebeldia aberta e frontal à pessoa de Jesus, né? Eles só pararam de sacrificar quando veio o Império Romano, os soldados romanos, e destruíram Jerusalém totalmente no ano 70. Mas eles continuaram matando o cordeirinho por 70 anos, ou seja, 70 anos de rejeição ao sacrifício de Jesus. E aí, com certeza, eles não seriam nunca abençoados pelo sacrifício gratuito de Jesus por nós, né? Então vamos ver como que é a ideia de algumas pessoas, então, pastor, sobre a lei de Deus. Alguns pastores aí. Eu vou mostrar só um vídeo hoje. Certo. Então, a lei de Deus, ela foi dada para calar a nossa boca, para nos colocar todos debaixo do pecado, nos tornar culpáveis diante de Deus. Logo, o sistema pelo qual Deus nos salva não pode incluir a lei, porque a lei exige, a lei demanda, a lei requer, a lei pede, mas a justiça de Deus é sem lei. É isso que é o Evangelho, essa é a boa notícia. Que essa maneira pela qual Deus oferece justiça para nós, ela não requer como a lei requer. Por isso que é sem lei. Sem lei. Ou seja, Deus não está pedindo nada de você. Ele não está exigindo nada de você. Ele não está demandando que você cumpra nada, que você faça nada. É sem lei que a justiça de Deus se revela. Nossa, pastor. Isso aí chega a ser uma blasfêmia. Eu achei muito infeliz a fala do pastor Augusto Nicodemos, que é da Presbiteriana, se eu não me engano, de falar que Deus nos deu a lei para calar nossa boca. Eu achei que foi uma colocação extremamente infeliz, sem lugar, sem propósito, totalmente desconectada. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu fiquei doente, passei mal e fui ao médico. E quando ele me diagnosticou com a minha doença, vamos falar assim, ele não fez isso para calar minha boca. Ou eu quero calar a tua boca falando a doença que você tem. Por que eu fui ao médico? Para ele me falar a doença e me dar o remédio. Então, quando Deus nos dá a lei, Ele não quer calar nossa boca. Ele quer mostrar a nossa doença para mostrar o remédio, que é o sangue de Jesus. Então, a lei, em primeiro lugar, ela não é para calar nossa boca, é para nos proteger, para nos enviar ao remédio que é Jesus. Segundo, quando ele fala ali que quando Jesus salva pela graça e tal, a gente não precisa fazer mais nada, isso não tem lógica. Isso foge da lógica. É a mesma coisa assim, eu vou me casar amanhã, mas eu vou viver como solteiro depois de casado, fazer tudo que eu fazia como solteiro sem responsabilidade nenhuma. Isso não tem lógica. Eu vou ter filhinho, mas o meu filhinho se vira por si só, não tenho mais responsabilidade nenhuma. Então não tem lógica. Se a gente foi salvo, fez um compromisso com Jesus, agora, em resposta ao que Jesus fez, a gente vai amá-lo, servi-lo. E essas questões que esse pessoal confunde, né? Falar que a lei de Deus é para calar a nossa boca, isso para mim é até agressivo. Eu acho que até infeliz uma fala dessa, né? Infeliz, realmente. O pastor, lembrando aqui, o pastor, a gente não está falando... Ele não falou por todos os presbiterianos. Sim, claro. A gente tem que entender, porque tem gente lá que eu acredito que pode entender isso aí e aceitar o que a gente está falando aqui agora. Uhum. E talvez não concorde com ele está falando por ele mesmo, né? Eu também não estou falando dele como pessoa, né? Eu já vi algumas coisas dele, meus avós eram presbiterianos,
Mas eu discordo dessa fala, né? Não dele como indivíduo, Isso, como pessoa. é bom esclarecer Mas aqui, pra gente, né? foi uma fala infeliz, né? Fala que Deus deu a lei para calar nossa boca. Não. Eu não consigo ver assim de jeito nenhum. Pastor, o senhor tem mais alguma ponderação sobre o curso de hoje, pastor? Eu acho que o que deve ficar bem claro em nossa mente é uma discussão de 500 anos que Lutero começou e que tem que ficar bem claro em nossa mente. Nós somos salvos só, exclusivamente pela graça, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E em resposta a esse amor transbordante, exagerado de Jesus, a gente guarda os mandamentos para servi-lo, amá-lo, agradá-lo, em resposta, não para a gente ser salvo, mas em resposta à salvação que Jesus nos dá gratuitamente. Então tá. Então acabou, pastor. Nosso tema de hoje, né? Então eu gostaria de falar para vocês um apelo aqui. Se surgir alguma dúvida a respeito do tema de hoje, assista nossos outros cursos aí. São grandes, é verdade. Assista de pouco em pouco. Assista 20 minutos, meia hora. E depois assista o resto. E depois você não vai ter dúvidas mais. Deixa a pergunta também no comentário, né, Fabinho? Que a gente vai ter muita alegria em responder essas perguntas que foram colocadas no comentário. Curte o vídeo ali, interagir conosco, que a gente vai responder essas perguntas no chat ali, né? E talvez a gente faça até um outro tema sobre a pergunta. Isso. Que aqui, no intuito nosso, é não parar. Vamos fazer vídeos mais curtos depois, com a dinâmica melhor. A gente está aprimorando. Se você for ver os nossos vídeos anteriores, aí tem algumas falhas de som, de imagem, mas a gente está melhorando. E é tudo para a honra e glória de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Então é isso, pastor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui e que Deus nos abençoe. E até o próximo curso.